Meu nome é Plínio Tsai, eu sou professor da pós-graduação em Ciências da Religião, estrito sensu, da Universidade Metodista de São Paulo. Sou também professor de Teologia na mesma universidade, na área de EAD. Sou professor também na Associação Buda Dharma e sou o diretor-geral do Instituto Pramana, né, que é para diálogo interreligioso entre budismo e cristianismo. Agora, a série que nós vamos começar hoje é uma série de leituras dos comentários dos Salmos de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Agostinho ele é muito importante porque ele é uma base fundamental de compreensão de uma epistemologia específica, do modo de conhecer específico da fé cristã, que permeia a teologia medieval e depois a teologia moderna, perpassando Lutero e Calvino. Então é algo de grande valor compreender a epistemologia da fé de Agostinho. Para isso, vamos começar uma jornada que se estenderá até o final da leitura dos comentários aos Salmos de Agostinho, que foram escritos em latim. E aqui eu coloco uma tradução bilíngue que eu preparei, começando do Salmo 1 até o Salmo 150. Nós vamos colocar gradualmente, de preferência talvez todos os dias, mas às vezes não dá tempo, né? Então um pouco intercalado isso, né? E aí eu vou colocando e você vai me acompanhando, da mesma maneira como nós estamos fazendo com os sutras do Mahajjhima Nikaya, né? Na área budista também estamos fazendo vídeo sobre isso, que diz respeito à exposição ou leitura constante desses centros de epistemologia da fé. Né? Do lado budista é o lado Mahajjhima Nikaya. Do lado cristão, nós temos aqui o comentário aos Salmos, 150 Salmos de Agostinho de Hipona. Certo? Nós não incorremos em direitos autorais, porque eu estou traduzindo diretamente do latim, e essas obras também foram postas em latim no site Santo Agostino, Agostinus Hipponesis, né, que é um site italiano, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos começar na leitura disso. Também não esqueça, nós vamos ter leituras das obras de John Wesley, que é uma outra epistemologia ainda mais ligada ao lado metodista e também ao lado anglicano, tá bom? Então, agora nós vamos ver o lado de Agostinho da patrística, do período da patrística. Opa, deixa eu só ampliar aqui, para que você possa ir me acompanhando. Isso, agora você não me vê mais, é isso mesmo, você acompanha só o texto, tá bom? Então vamos lá para a nossa leitura do texto de Agostinho. Você vai ter que ter um pouco de paciência porque a gente precisa ler em latim também. Eu faço parte da área da linguagens da religião, portanto é de grande apreço da minha pesquisa as línguas originárias. No caso, latim. Em Psalmo, sobre o Salmo 1. Narratio, explicação. Superbia cátedra pestilência recte intelegitur. O orgulho é a sede da pestilência, corretamente entendida. Claro que o meu latim é o latim eclesiástico, né? Não é o latim recomposto, como o pessoal fala, ou reconstruído. É o latim eclesiástico, ou o latim jurídico, né? Também é diferente, que é o latim reconstruído. Esse latim é o latim eclesiástico. O orgulho é a sede da pestilência, corretamente entendida. Verso 1. Beatus vir qui non habiti in concilio impiorum, de Domino nostrum Iesu Christo, hoc est homini dominico accipiendum est. Bem-aventurado o homem que não andou segundo o conselho dos ímpios. Isso deve ser entendido de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, o homem Senhor. Beatus vir qui non habiti in concilio impiorum, sicut homum terrenus qui uxuri consinti de septi a serpente, ud Dei precepta preteri ret. Bem-aventurado o homem que não andou segundo o conselho dos ímpios, como um homem terreno que consentiu com sua esposa, que foi enganada pela serpente, para que ela transgredisse os mandamentos de Deus. Et in via peccatorum non estet, qui venit quindin in via peccatorum, nascendo sicut peccatores, sed non estet, quia eum non tenut illi sebra seculares, e ele não se opôs ao caminho dos pecadores,
pois ele veio de fato ao caminho dos pecadores, nascendo como pecadores, mas ele não se opôs, porque as seduções do mundo não o detiveram. Et in cathedra pestilência non sedit, nolunt regnum terrenum cum superbia, qui ideo cathedra pestilência rect intellegitur, quia non fere quisquam est qui caret amore, dominante et humanam, non appetat gloriam. E ele não se opôs ao assento da pestilência. Ele não desejou um reino terreno com orgulho. Esse assento da pestilência é, portanto, corretamente compreendido, porque dificilmente alguém que não tenha o amor ao domínio e não deseje a glória humana. Esse domínio aqui é a glória, né? A mesma coisa, né? Ao desejo de dominar sobre outro, não desejo a glória humana. E isso Agostinho equipara ao termo pestilência, né? Que seria a corrupção máxima, esses desejos todos, né? De acordo com o modo de pensar da epistemologia agostiniana. Pestilência est enim morbus late pervagatus est hominum aut pene omnis involvens. Pois a pestilência é uma doença amplamente disseminada e que afeta a todos ou quase todos. Quamquam accomodatius attipiatur cathedra pestilência, perniciosa doutrina, cujo sermo ud câncer serpit. Aí, 2 de Timóteos 2,17. Ou seja, embora seja mais conveniente entendida como a cátedra da pestilência, a doutrina perniciosa cuja fala se espalha como um câncer. Diendi considerandus est ordo verborum habit, stet, sedit, habite, in enim illi, cum recessiti a Deo, stet cuium delactatus est peccato, sedit cum in suam superbia confirmatus, redire non potui, nisi per eum liberatus, qui nec habit, in concilium impiorum, nec in via peccatorum estet, nec in cathedra pestilência sedit. Em seguida, devemos considerar a ordem das palavras. Foi, ficou de pé, sentou-se. Pois ele foi quando se sentou, se afastou de Deus. Ele ficou de pé quando se deleitou no pecado. Ele sentou-se quando, confirmado em seu orgulho, não pôde retornar, exceto sendo libertado por aquele que não seguiu o conselho dos ímpios, nem se deteve no caminho dos pecadores, nem se sentou na cátedra da pestilência. In legere, aqui é uma menção clara a Jesus, né? E depois a todo aquele que é batizado, todo aquele que segue a Cristo na renúncia de si mesmo, né? Bem típico, assim, da mentalidade da teologia patrística. In lege et sub lege, na lei e sob a lei. Começamos um outro tópico agora, no verso 2, no versículo 2, aliás. Sed in lege domini fuit voluntas eius, et in lege eius meditabitur die ac nocte. Mas na lei do Senhor estava a sua vontade, e na sua lei meditará dia e noite. Justo non est lex posita ud dicit apóstolo, na 1 de Timóteo 1,9. Sede aliud est in lege, aliud sub lege, qui est in lege secundum legem agit, qui est sub lege secundum legem agitur. A lei não é imposta aos justos, como diz o apóstolo em 1 Timóteo 1,9. Mas uma coisa é estar na lei, outra é estar sob a lei. Quem está na lei, faz segundo a lei. Quem está sob ou debaixo da lei, faz segundo a lei. Ili ergo liber est servus. Portanto, um é livre, o outro é servo. Dindi aliud est lex que, scribitur et imponitur servient. Aliud lex que, mente conspicitur, ab eo qui non indigiti literis. Então, uma coisa é a lei, que é escrita e imposta àquele que serve. Outra, a lei que é vista na mente, por aquele que não necessita de letras. Meditabitur die ac nocte, aut sine intermissione intellegendum est, audie in laetitia nocte in tribulationibus. Ele meditará dia e noite, ou deve ser entendida sem interrupção,
ou em alegria durante o dia, em tribulações durante a noite. Por que tribulação durante a noite? Porque é aquele momento em que a pessoa pensa sobre os pecados que cometeu, os erros que cometeu durante o dia. Né? Isso se mantém muito na espiritualidade católica romana, na ortodoxa grega e assim por diante, né? Nas mais assim ligadas a esse exercício espiritual que se liga diretamente à liturgia das horas. Um modo de fazer oração de salmos durante a cada 3 horas durante o dia e durante a noite, né? Então, dicitur enim Abraham diemeu vidit et gavisus est, né? Está no Evangelho de João 8,56. Pois está dito, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Et de tribulatione dicitur, in super et usque ad noctem emendaverunt merenis mei. De acordo com o Salmo 15,7, da tribulação está dito, além disso, até a noite os meus rins me corrigiram. Então, Christus linus salutis, Cristo a árvore da salvação. Vamos para outro tópico agora. No versículo 3, et erit tanquam lignum, quod plantatum est secundum decursus aquarum. E verso 3, e ele será como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Id est aut secundum ipsam sapientiam, qui dignata est omnem suscipere ad salutem nostram. Isto é, ou segundo a própria sabedoria que se dignou a receber o homem para a nossa salvação. Ud ipsi homo sit lignum plantatum, secundum decursus aquarum, para que o próprio homem seja uma árvore plantada junto às correntes de águas. Potest enim et hoc intellectum accipit, quod in alio psalmo dicitur, fluvius Dei repletus est aqua. Pois também pode ser entendido nesse sentido, que é dito em outro salmo, o rio de Deus está cheio de água, conforme o Salmo 64, versículo 10. Auto secundum spiritum sanctum, secundum quem dicitur, ipsi vos baptizabit in Spiritu Sancto. Ou segundo o Espírito Santo, segundo o qual é dito, ele vos batizará com o Espírito Santo. Mateus 3, 11. Ed illude, qui sidit veniat et bibat. Né? E que quem tem sede, vem e beba, de acordo com o Evangelho de João 7,37. Lembrando que essas referências podem variar um pouco, porque o que nós estamos falando aqui é do latim Vulgata, da Bíblia, escrita e traduzida, na verdade traduzida, né, por São Jerônimo, né? E que ed illude si ceres dominum Dei et quis est qui a te aquam petit. Petisis ab eo et daret tibi aquam vivam. E que, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Unde qui biberebit non sitiet in aeternum, sed efficietur in eo fons aquae, salientes e vitam aeternam. Aqui nós temos uma referência enorme, né? Ao Evangelho de João capítulo 4. Para que todo aquele que dela beber nunca mais tenha sede, antes será feita nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aut secundum decursus aquorum, secundum populorum peccata, ou segundo os cursos das águas, segundo os pecados do povo. Então aqui Agostinho meio que equipara a ideia de cursos de água com a ideia de fluxos de conceitos, de visões, de políticas e assim por diante, né? Quia et aquae populi interpretantur in Apocalipse. Porque as águas do povo também são interpretadas em Apocalipse, e isso faz uma referência, confronte com Apocalipse 17, 15. Et decursus non absurdi intellegitur lapsus, quod pertinet ad delictum. E o curso não é absurdamente entendido como uma queda que pertence ao pecado. Em outras palavras, o curso aí das águas tomadas de acordo com a referência ao Gênesis seria aquilo que levou a queda ao erro, né? A palavra peccatus quer dizer erro, né? Lignum ergo illude id est dominus noster de aquis decurrentibus id est populis peccatoribus. Portanto, aquela árvore que é nosso Senhor das águas correntes, isto é, dos povos pecadores. Traens eus envia in radicis disciplinae sui fructum dabiti hoc est constituite
eclésias, atraindo-os para o caminho das raízes de sua disciplina. Dará fruto, isto é, estabelecerá igrejas. In tempore suo, id est, postquam clarificatus est resurrectione et ascensione in caelum. Em seu próprio tempo, isto é, depois que ele foi glorificado pela ressurreição e ascensão ao céu. Tunc enim Spiritus Sancto, missio apostolis, et eis in fiducia sui confirmatis, et directis in populus frutificavit ecclesias. Pois então, tendo enviado o Espírito Santo aos apóstolos, e tendo-os confirmado em sua confiança e os dirigido entre os povos, ele tornou as igrejas frutíferas. Et folium eius non decidit, it est verbum eius non erit irritum, e sua folha não cairá, isto é, sua palavra não será vã. Quia omnis carum fuenim, et claritas omnis ud flos fuenim, porque toda a carne é erva, e a glória do homem como a flor da erva. Fonum arut et flos decidit, verbum autum domini manet in aeternum. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Et omnia quecunc fecerit prosperambutur, e tudo o que ele faz prosperará. Id est quecunc illude lignum attuleret, que omnia videlicet accipienda sunt fructus et folia, id est facta et dicta. Isto é, tudo o que aquela árvore produz, que devem ser tomados como frutos e folhas, isto é, ações e ditos. Superbia est ventus, o orgulho é o vento. Então agora nós estamos para outro tópico, o orgulho é o vento. Agostinho então continua explicando aqui o Salmo 1. Verso 4, non sic impi, non sic, sed tanquam pulvis, quen proicit ventus affati terre. Não, verso 4, não assim com os ímpios, não assim, mas como o pó que o vento espalha da face da terra. Terra qui accipenda est ipsa stabilitas in Deo, secundo quam dicitur dominus pars hereditatis mea etenem hereditas mea preclara est mihi. A terra aqui deve ser entendida como a própria estabilidade em Deus, segundo a qual se diz: o Senhor é a porção da minha herança, pois a minha herança é excelente para mim. Salmo 15, versículos 5 e 6. Segundo anc dicitur sustine dominum, et observa via eius, et exaltabit te, ut possedes terram. Segundo esse diz: apega-te ao Senhor e guarda os seus caminhos, ele te exaltará para que possuas a terra. Salmo 36, versículo 34. Segundo ac dicitur, beati mitis quia ipsi hereditate possedunt terram. Segundo isso se diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 4. Similitudo autum inc ducta est, quia unti ec terra visibilis exteriorem omni nutrit et continent, ita illa terra invisibilis interiorem omnem. Mas a analogia é tirada daqui, porque assim como esta terra visível nutre e contém o homem exterior, assim a terra invisível o homem interior. A cuius terra fati proicit ventus impium, id est superbia quia inflate. Da face da qual terra o vento lança o ímpio, isto é, o orgulho porque o incha. Quam cavens iliqui inebriabitur ad ubertat domus Dei et correnti voluptatis eius potabatur dicti. Non veniat mihi pes superbi. Quão cauteloso aquele que estava inebriado pela abundância da casa de Deus e bebeu da torrente do seu prazer, diz: não me venha o pé do orgulho. Salmo 35, 9 a 12. Ac terra proitit superbia, eium quidixti, ponam sedem meam ad aquilonem, et ero similis altissimo. O orgulho expulsou desta terra aquele que disse: estabelecerei meu trono em direção ao norte, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13, 14.
aqui é uma paráfrase, né? Direta, assim, não é nem uma paráfrase, é uma citação direta mesmo, a questão da soberba do demônio, né? De acordo com a cosmologia cristã, que usa principalmente o texto de Isaías 14 para falar algo sobre essas questões ligadas ao príncipe deste mundo, né? Aquele que se opõe a toda a missão cristã e assim por diante. Novamente, essa é uma lógica da cosmologia cristã. Né? Ab uius terra fati pro gesti etiam eion qui, cum consensiti et gustaciti de prohibitio linho, ud esset sicut Deus, abscondite se a fati dei. Então, da face desta terra também expulsou aquele que, quando consentiu, provou da árvore proibida, para ser como Deus, se escondeu da face de Deus. Gênesis 3, né? De 6 a 8. Né? Uma menção direta aqui à queda dos primeiros pais, né? Da primeira mãe, do primeiro pai, aqui de acordo de novo com a cosmologia interpretada com o centro em Cristo, onde se interpreta que a queda de Adão se deu por meio do quê? De uma soberba, de se sentir e de querer ser como Deus. Anc terram ad interiorem hominem pertineri, et inde superbia hominem proiti, maximi intellige potest, in eo quod scriptum est, quid superbiti terram et sinis, quoniam in vita sua, progetiti intima sua, que esta terra pertence ao homem interior e que o orgulho expulsa o homem dela, pode ser entendida mais claramente no que está escrito, porque a terra e a cinza são orgulhosas, pois em sua vida ele expulsa seu ser mais íntimo, conforme Eclesiástico 10, 9 a 10. Aqui é uma menção à ideia que Agostinho faz, trazendo uma outra concepção, que é a concepção paulina, de que Deus habita no interior do homem, então esse interior seria um templo de Deus, sendo o templo de Deus, seria o paraíso, né? O jardim do Éden, né? O interior do ser humano. Hoje nós temos uma concepção que ela se liga também ao próprio planeta, né? Então, da maneira como é dentro, é também fora, né? Então é necessário cuidar também do nosso planeta, numa extensão direta dessas ideias do homem interior para o planeta e o cuidado com o mundo. O mundo aqui não é o mundo da ideia da concepção ou ideia de mundo decaído, mas o mundo natural, né? Que é necessário cuidar para que as coisas continuem acontecendo, né? Onde enim projectus est non absurdi se dicitur projectisse, pois de onde foi expulso não é absurdo dizer que ele se expulsou. Aliud impi, aliud pecatores. Os ímpios são uma coisa, os pecadores são outra. E aí, verso 5: Ideo non resurgunt impi in judicio, ideo tileciti quia tanquam pulvis progestintur a fati terra. Portanto, os ímpios não ressuscitam em juízo, isto é, porque são lançados fora como pó da face da terra. Et bene hoc eis dixti, quod superbi abiunt, id est ud judicinditi, ud hoc ipsum planius dictum intelegatur sequendi sententia, nec peccatoris in concilio justorum. E bem lhes disse que aquilo que os soberbos buscam lhe é tirado, isto é, para que possam julgar, para que isso mesmo possa ser entendido mais claramente na seguinte frase: nem pecadores no conselho, nenhum pecador no conselho dos justos. Solit enim hoc modi repete planius quod superius dicitur, ud peccatoris intelangantur impi, et quod supra dictum est in judicio, hic dictum sit in concilium justorum. Pois é costume repetir mais claramente dessa maneira o que foi dito acima, para que os pecadores possam ser entendidos como ímpios, e que foi dito acima em juízo, aqui é dito no conselho dos justos. Audi certi si aliudi sunt impi, aliudi peccatoris, ud quamquam omnes impius peccator siti, non tamen omnes peccator sid impius.
Ou certamente, se os ímpios são uma coisa, os pecadores outra. De modo que, embora todo ímpio seja pecador, nem todo pecador é ímpio. Impi non restunduti in judicio, id est resurgenti quidem, sed non uti judicintur, quia in poenis certissimis destinati sunt. Os ímpios não ressuscitam em juízo, isto é, ressuscitarão de fato, mas não para serem julgados, porque já estão destinados aos castigos mais certos. Peccatores autem non resurgunt in concilio justorum, ed in est ud jucendi sed forti ud judicentur. Mas os pecadores não se levantam no conselho dos justos, isto é, para julgar, mas talvez para serem julgados. Ud de is dictum sit. Unius cuiusque opus quale sit ignis probabiti, si cujus opus manseriti, mercedem accipieti, si cuius autem opus exhaustum ferit, detrimentum patietur, ipsi autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem. Como é dito sobre eles, o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém permanecer, ele receberá uma recompensa. Mas se a obra de alguém for queimada, ele sofrerá perda. Mas ele mesmo será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios 3, 13 e 15. Né? Não precisa nem dizer que essa passagem foi usada de maneira incorreta na época da Inquisição. Né? Onde o fogo aqui não era todavia como pelo fogo, mas era pelo fogo literalmente. Né? Algo muito triste na história toda, né? Da humanidade, da igreja e assim por diante. Nicere ad domino est perire, ser desconhecido do Senhor é perecer. Versículo 6. Quoniam novit dominus viam justorum, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Que madmodum dicetur, novit salutem medicina, morbus autem non novit. Como se diz, a medicina conhece a saúde, mas não conhece as doenças. Tamen etiam morbi arte meditina agnoscuntur. E, no entanto, até as doenças são reconhecidas pela arte da medicina. Sid dici potest, nos dominum via justorum, via verum impiorum non nonce. Assim, pode-se dizer que conhecer o Senhor é o caminho dos justos, mas não conhecer o caminho dos ímpios. Non quia aliquid dominus nestit, et tamen dicit peccatoribus, non novi vos. Não porque o Senhor não saiba nada, e ainda assim ele diz aos pecadores, eu não vos conheço. Mateus 7, 23. Iter autum impiorum peribit pro eo positum est, axi diceretur, iter autem impiorum non novit dominus. Mas o caminho dos ímpios perecerá. É colocado em vez disso como se fosse dito, mas o caminho dos ímpios o Senhor não conhece. Sed planius dictum est, ud hoc sit nestiri ad dominum, quid est perire, et hoc sit stiri dominum, quid est manere. Mas é dito mais claramente, de modo que isso não é conhecido pelo Senhor, que é perecer, isto é, conhecido pelo Senhor, que é permanecer. Ud ato scientam Dei esse pertinat ad ignorantiam verum non esse, de modo que pertence ao conhecimento de Deus ser, mas a ignorância não ser. Quia dominus dicit ego sum qui sum et qui est miscit me. Porque o Senhor diz, eu sou o que sou, e aquele que me enviou. Êxodos 3, 14. Chegamos ao final aqui, então, da nossa leitura do Salmo. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma leitura bem básica. É claro que eu li também em latim, o que atrapalha um pouco, né? Então eu vou fazer agora uma releitura do Salmo todo, só na parte do português, para que você possa, então, ter uma ideia geral do Salmo, sem as interrupções em latim, tá bom? Então vamos de novo para a nossa leitura final, e aí sim nós concluímos este vídeo. Então tá aqui, e agora vamos para a
leitura do comentário aos Salmos de maneira corrida, né? Sobre o Salmo 1, explicação. O orgulho é a sede da pestilência corretamente entendida. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não andou segundo o conselho dos ímpios. Isso deve ser entendido de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é, o homem Senhor. Bem-aventurado o homem que não andou segundo o conselho dos ímpios, como um homem terreno que consentiu com sua esposa, que foi enganada pela serpente, para que ela transgredisse os mandamentos de Deus. E ele não se opôs ao caminho dos pecadores, pois ele veio de fato ao caminho dos pecadores, nascendo com os pecadores, mas ele não se opôs, porque as seduções do mundo não o detiveram. E ele não se opôs ao assento da pestilência. Ele não desejou um reino terreno com orgulho. Esse assento da pestilência é, portanto, corretamente compreendido, porque dificilmente há alguém que não tenha o amor ao domínio e não deseje a glória humana, pois a pestilência é uma doença amplamente disseminada e que afeta a todos ou quase todos. Embora seja mais convenientemente entendida como a cátedra da pestilência, a doutrina perniciosa, cuja fala se espalha como um câncer. E depois vem, em seguida, devemos considerar a ordem das palavras. Foi, ficou de pé, sentou-se. Pois ele foi quando se afastou de Deus. Quem? O Adão. Ele ficou de pé quando se deleitou no pecado. Ele sentou-se quando confirmado em seu orgulho. Não pôde retornar, exceto sendo libertado por aquele que não seguiu o conselho dos ímpios, nem se deteve no caminho dos pecadores, nem se assentou na cátedra da pestilência. Esse é Jesus. Na lei e sob a lei. Versículo 2, mas na lei do Senhor estava a sua vontade, e na sua lei meditará dia e noite. A lei não é imposta aos justos, como diz o apóstolo, em 1 Timóteo 1,9, mas uma coisa é estar na lei, outra é estar sob a lei. Quem está na lei, faz segundo a lei. Quem está debaixo da lei, sob a lei, faz segundo a lei. Portanto, um é livre, o outro é servo. Então, uma coisa é a lei, que é escrita e imposta àquele que serve. Outra lei que é vista na mente, por aquele que não necessita de letras. Ele meditará dia e noite, isso deve ser entendido sem interrupção, ou em alegria durante o dia, em tribulações durante a noite. Pois está dito, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Evangelho de João 8,56. E da tribulação está dito, além disso, até a noite os meus rins me corrigiram. Salmo 15,7. Depois, Cristo, a árvore da salvação. Versículo 3, e ele será como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Isto é, ou segundo a própria sabedoria que se dignou receber o homem para a nossa salvação, para que o próprio homem seja uma árvore plantada junto às correntes de águas, pois também pode ser entendido nesse sentido que é dito em outro salmo, o rio de Deus está cheio de água. Salmo 64:10. Ou segundo o Espírito Santo, segundo o qual é dito, ele vos batizará com o Espírito Santo. Evangelho de Mateus 3:11. E que quem tem sede venha e beba. Evangelho de João 7:37. E que, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E para que todo aquele que dela beber nunca mais tenha sede, antes será feita nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 4, 10, 13 e 14. Ou segundo os cursos das águas, segundo os pecados do povo, porque as águas do povo também são interpretadas em Apocalipse, conforme confronte com Apocalipse 7:15. E o curso não é absurdamente entendido como uma queda que pertence ao pecado. Portanto, aquela árvore que é nosso Senhor, das águas correntes, isto é, dos povos pecadores, atraindo-os para o caminho das raízes de sua disciplina, dará fruto, isto é, estabelecerá igrejas. Em seu próprio tempo, isto é, depois que ele foi glorificado pela ressurreição e ascensão ao céu. Pois então, tendo enviado o Espírito Santo aos apóstolos e tendo confirmado em sua confiança e os dirigido entre os povos, ele tornou as igrejas frutíferas. E sua folha não cairá, isto é, sua palavra não será vã, porque toda a carne é erva e a glória do homem como a flor da terra. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías 40, 6-8. E tudo o que ele faz prosperará. E isto é, tudo o que aquela árvore produz, que devem ser tomados como frutos e folhas, isto é, ações e ditos. Depois vem, o orgulho é o vento. Verso 4, não assim, versículo 4, não assim com os ímpios, não assim, mas como o pó que o vento espalha da face da terra.
A terra aqui deve ser entendida como a própria estabilidade em Deus, segundo a qual se diz: o Senhor é a porção da minha herança, pois a minha herança é excelente para mim. Salmo 15, versículos de 5 a 6. Segundo a isso se diz: apega-te ao Senhor e guarda os seus caminhos, ele te exaltará para que possuas a terra. E, segundo isso se diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 4. Mas a analogia é tirada daqui porque assim como esta terra visível nutre e contém o homem exterior, assim a terra invisível o homem interior, da face da qual terra o vento lança o ímpio, isto é, o orgulho, porque o incha. Quão cauteloso aquele que está inebriado pela abundância da casa de Deus bebeu da torrente de seu prazer, onde se diz: não me venha o pé do orgulho. Salmo 35. O orgulho expulsou desta terra aquele que disse: estabelecerei meu trono em direção ao norte, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13, 14. Da face desta terra também expulsou aquele que, quando consentiu e provou da árvore proibida para ser como Deus, se escondeu da face de Deus, conforme Gênesis 3, 6 a 8. Que essa terra pertence ao homem interior e que o orgulho expulsa o homem dela pode ser entendido mais claramente no que está escrito, porque a terra e a cinza são orgulhosas, pois em sua vida ele expulsa seu ser mais íntimo. Eclesiástico 10, 9, 10. Pois de onde ele foi expulso não é absurdo dizer que ele se expulsou. Os ímpios são uma coisa, os pecadores são outra. Versículo 5. Portanto, os ímpios não ressuscitam em juízo, isto é, porque são lançados fora como pó da face da terra. E bem lhes diz que aquilo que os soberbos buscam lhe é tirado, isto é, para que possam julgar, para que isso mesmo possa ser entendido mais claramente na seguinte frase: nem pecadores no conselho dos justos. Pois é costume repetir mais claramente dessa maneira o que foi dito acima, para que os pecadores possam ser entendidos como ímpios, e o que foi dito acima em juízo, aqui é dito no conselho dos justos. Ou certamente, se os ímpios são uma coisa, os pecadores outra. De modo que, embora todo ímpio seja pecador, nem todo pecador é ímpio. Os ímpios não ressuscitam em juízo, isto é, ressuscitarão de fato, mas não para serem julgados, porque já estão destinados aos castigos mais certos. Mas os pecadores não se levantam no conselho dos justos, isto é, para julgar, mas talvez para serem julgados. Como é dito sobre eles: o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém permanecer, ele receberá uma recompensa. Mas se a obra de alguém for queimada, ele sofrerá perda, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que pelo fogo. Primeira carta de Coríntios 3, 13 a 15. Nós vamos agora para o versículo 6. Ser desconhecido do Senhor é perecer. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Como se diz, a medicina conhece a saúde, mas não conhece as doenças. E, no entanto, até as doenças são reconhecidas pela arte da medicina. Assim pode-se dizer que conhecer o Senhor é o caminho dos justos, mas não conhecer o caminho dos ímpios, não porque o Senhor não saiba nada, e ainda assim ele diz aos pecadores: eu não vos conheço. Mas o caminho dos ímpios, não vos conheço, está em Mateus 7, 23. Mas o caminho dos ímpios perecerá. É colocado em vez disso como se fosse dito: mas o caminho dos ímpios o Senhor não conhece. Mas é dito mais claramente, de modo que isso não é conhecido pelo Senhor, que é perecer, isto é, conhecido pelo Senhor, que é permanecer. De modo que pertence ao conhecimento de Deus ser, mas a ignorância não ser. Porque o Senhor diz: eu sou o que sou, e aquele que me enviou. Ok? É isso. Agora sim, nós terminamos a recitação completa, sem as pausas da intercalação em latim. Espero que vocês tenham gostado e que a gente continue a ler isso, né, que é algo bem interessante e bem instrutivo, nas nossas próximas leituras, já começando na próxima com o Salmo 2. Muito obrigado então e vejo você na nossa próxima leitura.